Abra comigo a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Colossenses, seguindo a nossa série sobre Colossenses, essa carta tão curtinha, mas ao mesmo tempo tão abençoadora, né? Tantos princípios, tantos ensinamentos já temos recebido aqui a partir dessa carta. E hoje nós estamos no capítulo 3 de Colossenses e vamos ler a partir do verso 18. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 18 até o capítulo 4, versículo 1. Acharam aí Colossenses 3, 18? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, verso 18. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Capítulo 4, verso 1. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Irmãos, essa carta, a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Portanto, há quase 2000 anos, Paulo escreveu essa carta. E hoje, ela está aí nas suas mãos. Você já parou para pensar na importância disso? Uma carta, escrita à mão, copiada por várias pessoas depois, mas quase 2000 anos depois, nós temos acesso à mesma carta, às mesmas palavras. Aquilo que o apóstolo Paulo registrou está fielmente gravado aí na sua Bíblia, no seu celular, e nós temos acesso à palavra hoje. Você já parou para pensar quantas culturas, quantos povos, quantas pessoas tão diferentes já tiveram acesso, já foram abençoadas, já foram confrontadas com essa mesma palavra ao longo de todos esses séculos? Quantos povos diferentes, quantos pensamentos diferentes, quantas culturas completamente diferentes, todas elas recebendo a mesma palavra que atravessou séculos e chega até mim e você nessa manhã. Mas não pensem, irmãos, que foi uma viagem tranquila. Durante muito tempo, pessoas tentaram acabar com a Bíblia, tentaram destruir a Bíblia. No século IV, por exemplo, alguns imperadores, como Diocleciano e Juliano, ordenaram que os soldados destruíssem todas as Bíblias que encontrassem. Governos comunistas, ao longo da história, ordenaram que milhões de Bíblias fossem destruídas. Ainda hoje, países comunistas impedem a entrada da palavra de Deus, impedem a sua leitura. Mas apesar de toda oposição, apesar de toda resistência, apesar de tanto ódio, a palavra atravessou gerações, atravessou culturas, atravessou séculos e chegou até nós hoje. Por que eu estou introduzindo assim essa mensagem? Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque, irmãos, nós precisamos nos lembrar sempre que a cultura passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Quantas culturas diferentes da nossa já passaram, já confrontaram esse texto, já disseram que estava errado, já disseram que não é por aí. Quantas pessoas já se levantaram, quantos pensamentos, filosofias e ideias que passaram. Mas a palavra de Deus continua avançando. O que significa dizer, meus irmãos, que se o Senhor Jesus não voltar na nossa geração, a nossa cultura também vai passar. As nossas brilhantes ideias a respeito de casamento também vão passar. As nossas ideias maravilhosas sobre criação de filhos, sobre mercado de trabalho, tudo isso vai passar e a palavra de Deus vai seguir caminhando firme.
porque ela não depende da nossa cultura para ser a verdade, ela não depende da nossa concordância, ela é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, toda vez que você lê a sua Bíblia, e você se depara com textos como esse, você deve ter sempre em mente, no seu coração, a seguinte realidade: se a minha cultura contraria a palavra, eu fico com a palavra. Se os pensamentos dos inteligentes, dos intelectuais da minha época contrariam a palavra, eu fico com a palavra. É curioso que nos dias que nós vivemos, existem pastores por aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Que geração incrível nós devemos ser, não é mesmo? Porque a Bíblia vem enfrentando e vencendo todas as barreiras, rompendo culturas, rompendo gerações, e permanece intacta até hoje, mas quando chega na nossa vez, não. Agora ela tem que ser atualizada, porque ela não está muito de acordo com aquilo que a gente pensa. Ela não está muito de acordo com o que nós achamos que é o ideal, então nós devemos atualizar a Bíblia. Absolutamente não, meus irmãos. Absolutamente não. Naquilo que a cultura contraria a palavra, nós ficamos com a palavra, nós permanecemos com a palavra, porque ela vai passar. Todas as ideias contrárias, todas as culturas, todas as opiniões vão passar e ela vai seguir avançando. Feitas essas considerações, nós podemos então entrar no texto que nós lemos. O texto aqui, meus irmãos, da carta de Paulo aos Colossenses. Aliás, a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita com um propósito muito claro que nós já vimos nas semanas anteriores. Paulo tinha o interesse em combater uma heresia, a heresia colossense. Uma heresia que se infiltrou naquela igreja. O apóstolo Paulo, então, decide escrever uma carta para aconselhar, orientar e esclarecer aquela igreja. Portanto, Paulo escreve, e é muito comum nas cartas de Paulo ele fazer isso. Primeiro ele vai nos dar a doutrina correta, ele vai explicar os princípios, ele apresenta o evangelho de forma pura, ele combate aquelas heresias, mas depois ele vai para o aspecto prático, porque o evangelho é isso. Evangelho não é só doutrina, evangelho não é só conhecimento, não é só informação teológica, evangelho tem impacto na nossa vida, na nossa caminhada. É isso que Paulo faz. Então, nos capítulos 1 e 2, Paulo combate aquela heresia, nos mostra as verdades do evangelho. Se você não teve a oportunidade de ver as primeiras mensagens, vá lá no YouTube e assista. Mas a partir do capítulo 3, então, Paulo, ele começa a apresentar, então, a vida cristã na prática. E ele está dizendo, é assim que um cristão deve viver. Tanto é que lá no começo do capítulo 3, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, é assim que ele começa, e ele vai dizer como nós devemos viver. Qual é a vida do cristão? Quais são as atitudes esperadas do cristão? Até que ele chega no verso 17, e ele disse assim, vimos na semana passada com a Lorene, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, você que é um cristão, agora que você está unido a Cristo, agora que você ressuscitou com Cristo, você que entregou a sua vida a Cristo, você deve viver dessa e dessa forma. E aqui no versículo 17, como que ele faz um resumo? Ele diz, olha, quer saber como você deve viver? Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus. O que significa isso? Significa que eu vou fazer, não mais por mim, eu vou fazer por Ele. Eu não vou mais fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito dele, eu faço em nome dele, como se fosse ele fazendo, da maneira que ele quer que eu faça. É isso que Paulo está dizendo no verso 17. Faça tudo em nome do Senhor Jesus. É um tema recorrente nas cartas de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, não precisa abrir, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele diz assim, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o novo padrão do cristão. O cristão não vive mais para si mesmo. O cristão não vive mais segundo os interesses da cultura, ele não vive mais segundo o padrão do meio que ele está. Ele vive para a glória de Deus, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz, porque Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. Essa é a minha vida, essa é a sua vida. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, agora nós vivemos por Ele. São os princípios dEle, são os sonhos dEle, são as ideias dEle, são os valores dEle, são os valores do reino. É assim que o cristão deve viver. Você não toma mais decisões, meu irmão, a partir das suas brilhantes ideias, ou a partir dos inteligentes, dos sábios da nossa época. Não! Porque nós vivemos para agradar o nosso Deus, nós vivemos por Ele, em nome dEle e para a glória dEle. Então, a partir desse versículo, quando Paulo fala isso, ele vai então destrinchar esse versículo nos versos seguintes. Porque, às vezes, a nossa Bíblia, eles colocam subtítulos aí, não sei se a sua Bíblia é igual à minha, mas a partir do verso 18 está escrito assim, responsabilidade social. Aí a gente acha que encerrou um assunto, né? A gente acha que Paulo fechou um capítulo e vai começar um outro papo. Não! A carta de Paulo ela é toda costurada, ela é toda ligada, não existe um versículo que está desconexo dos demais. Então, o que Paulo faz no versículo 18, até o 4:1 que nós lemos, ele está explicando o que significa fazer tudo em nome de Jesus. Porque isso é muito amplo, não é, irmãos? Faça tudo para a glória de Deus. Mas, Paulo, como assim? Como que tudo é muita coisa e é nada ao mesmo tempo. Então, Paulo vai dizer, então eu vou ensinar vocês. Qual é a postura da esposa? Qual é a postura do marido? Qual é a postura do filho? Qual é a postura do pai? Qual é a postura do empregado? Qual é a postura do patrão? Como é que você, cristão, deve viver em nome do Senhor Jesus? É isso então que trata, é disso que trata o nosso texto. Paulo vai nos explicar como devemos viver de acordo com valores do reino e para a glória de Deus nos versos que nós lemos. E ele começa então falando para maridos e esposas. Verso 18 que nós lemos, ele vai falar para as mulheres. E ele diz assim, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Um versículo tranquilo, sem polêmicas, sem resistência, fácil de explicar, fácil de falar, não é? E aí você começa a entender o porquê que eu fiz uma longa introdução nessa mensagem. Nós vivemos uma época em que a cultura olha para versículo como esse e range os dentes. Nós vivemos numa época em que o feminismo está encharcando a nossa cultura com valores contrários à palavra de Deus. Vivemos uma época em que o feminismo lança princípios na música, nos filmes, nas séries, na cultura de modo geral, de modo que isso acaba, de alguma forma, contaminando a mente do povo de Deus, que começa a reproduzir as mesmas coisas. Por isso, é muito comum encontrar pessoas, especialmente mulheres, que chegam em versículos como esse e pula. Não, isso aqui é cultural. Isso aqui é da época de Paulo. Isso aqui é uma coisa que vivia para aquela realidade lá, eu vou pular esse versículo. Existem outras pessoas que fazem um contorcionismo mental tão grande com essas palavras e distorce daqui, contorce dali e chega a uma conclusão de algo que o texto não disse. Sabe, irmãos, não existe nenhum problema com a tradução aqui, não existe nenhum problema com a palavra aqui, submissão, e também não é algo restrito aos tempos de Paulo. O grande problema da interpretação desse texto é que há uma interpretação errada do que é submissão aos olhos de Deus. E é isso que nós precisamos entender para vivermos de fato esses princípios de acordo com a vontade de Deus. O fato é, meus irmãos, que quando Deus estabeleceu o casamento, quando Deus estabeleceu a família, Ele colocou homem e mulher com funções diferentes na família e no casamento. Quando Deus estabelece o casamento, Ele coloca o homem na posição de liderança do núcleo familiar e a mulher como sua auxiliadora. O homem tem essa responsabilidade, essa autoridade sobre a sua casa, a sua família. Da mesma forma que o pai, Paulo vai fazendo isso de forma bem didática, o pai tem autoridade sobre o filho, o patrão, o senhor tem autoridade sobre o escravo, o marido está numa posição de autoridade dentro da sua casa. Paulo destrincha melhor esse texto numa carta muito parecida, né, que é a carta aos Efésios. Lá ele diz assim, no capítulo 5, verso 22, mulheres,
sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas, irmãos, o fato é, portanto, a partir desses textos, que Deus colocou o homem numa posição de liderança e a mulher como sua auxiliadora. Mas isso não significa, meus irmãos, em absoluto, que o homem seja aos olhos de Deus melhor do que a mulher. Isso não significa que o homem tenha mais valor diante de Deus do que a sua mulher. Ambos são criados imagem e semelhança de Deus, mas dentro do casamento eles desempenham diferentes funções e, portanto, devem ter diferentes posturas. É natural, irmãos, que o mundo não entenda isso. É natural que o mundo fique irado com textos como esse, porque o princípio da autoridade aos olhos do mundo é completamente diferente do princípio da autoridade bíblica. Porque lá no mundo, autoridade significa domínio, autoridade significa imposição, aos olhos do mundo, autoridade significa superioridade. Não é isso que nós vemos acontecendo na nossa nação nos dias de hoje? Pessoas revestidas de autoridade se colocam no direito de dizer o que você pode e o que você não pode falar, o que você pode e o que você não pode fazer, o que você pode ou você não pode pensar, porque para o mundo a autoridade é domínio, é imposição, é superioridade. Mas, biblicamente, autoridade não diz respeito a ter mais direitos, mas diz respeito a ter mais responsabilidades. Biblicamente, autoridade não tem a ver com aquilo que você recebe, mas com aquilo que você sacrifica. Biblicamente, a autoridade não é ser servido, mas é servir ao outro. Quando Deus estabelece todas as autoridades, seja do pai com o filho, do senhor com o escravo, das autoridades governamentais, sempre o princípio é o serviço, é a proteção, é o cuidado. Portanto, quando Deus coloca o homem com autoridade sobre a sua esposa, não é que a mulher vai se tornar uma serviçal do homem, vai atender os seus prazeres, não! O princípio aqui é que Deus colocou o homem como aquele que é responsável por cuidar, o homem é responsável por proteger, o homem é responsável por promover a sua esposa, ele tem a responsabilidade pela vida dela, isso significa autoridade, ele deve servir a sua esposa, vou falar mais quando ele falar aqui no verso 19. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, submissão não é uma forma de opressão. Quando a palavra de Deus ensina mulheres, sujeite-se ao seu marido, ela não está dizendo que as mulheres devem se humilhar, devem ser oprimidas dentro de casa, mas significa que a mulher deve tomar uma decisão de forma amorosa, se submeter confiantemente à liderança do homem que ela escolheu para viver. Significa que a mulher vai tomar essa decisão e vai dizer: eu confio no seu cuidado, eu confio na sua proteção, eu confio que você é instrumento de Deus para me colocar para frente, para me incentivar, para eu crescer, para eu me tornar mais parecida com Jesus, para eu crescer profissionalmente, pessoalmente. Mas precisa haver essa decisão da mulher, de confiar, de se submeter. Porque não é possível, meus irmãos, um marido liderar a sua esposa. Não é possível um marido conduzir a sua esposa, protegendo, incentivando, conduzindo, se ela não toma a decisão pessoal de confiar nessa liderança. Por isso a orientação aqui é para as mulheres. A submissão não é algo que o marido exige da mulher. Não é possível exigir isso. A submissão é uma decisão da mulher, quando ela abre mão daquilo que ela pensa e ela confia naquilo que o seu marido está fazendo. Portanto, submissão é uma renúncia pessoal, visando o sucesso e a alegria da família, o sucesso e a alegria do casamento. Será que Deus é injusto com as mulheres ao pedir isso? Será que Deus é injusto ao pedir
esse tipo de comportamento para as mulheres? Meus irmãos, Deus não apenas pede, como Ele age dessa maneira. Quando você observa a Trindade, se você tomar como exemplo a Trindade, você vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais. Não existe um melhor do que o outro, não existe um maior do que o outro. Mas nós vemos como Jesus, de forma amorosa, de forma gentil, Ele se submete incondicionalmente à vontade do Pai. Nós vemos como que o Espírito Santo, de forma gentil e amorosa, Ele se submete a honrar o Filho, a vontade do Filho, para honrá-lo, para promovê-lo. Será que o Filho se torna inferior ao Pai porque ele se submete à vontade do Pai? Ou será que o Espírito Santo se torna inferior ao Filho quando ele decide honrar o Filho e glorificar o nome do Filho? Nós não vemos em momento algum o Senhor Jesus reclamando: eu vou ter que fazer a vontade do Pai. Nós não vemos o Espírito Santo murmurando: agora eu vou ter que ficar promovendo Jesus. Não! É algo que faz parte da essência do nosso Deus. Ele se submete, Ele honra, Ele glorifica o outro, um glorificando o outro nessa submissão. Esse é o nosso Deus. E no verso 18, o que Paulo diz para as mulheres olha a parte final, que às vezes a gente não observa: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. A submissão é um princípio, a submissão faz parte de quem Deus é, portanto, quem está no Senhor deve viver os seus princípios com a mesma motivação, com a mesma alegria. E sem esquecer também, meus irmãos, como Paulo vai falar lá na carta aos Efésios, lá no final do capítulo 5, depois de falar de marido e esposa, falar do casamento, ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, o seu casamento não é sobre você. Quando Deus estabeleceu o casamento, Ele não estava querendo apenas que você, mulher, se vestisse de branco, ficasse linda e maravilhosa, deixar todo mundo de boca aberta entrando na igreja. Não, mas todo o casamento, todo o simbolismo, tudo que representa o casamento, a noiva entrando toda linda de branco, o noivo esperando na frente, ele vai até ali, busca a sua esposa, vem ao altar. Tudo isso é uma imagem do relacionamento de Cristo e da igreja. O casamento que você vive, o casamento que você foi chamado a viver, é um símbolo do relacionamento de Cristo e da igreja. Deus estabeleceu o casamento para contar uma história de qual é a relação de Cristo, o noivo, com a sua noiva. Hoje nós somos a noiva do Cordeiro. Vai chegar um dia que vai acontecer as bodas do Cordeiro, e então a partir das bodas do Cordeiro, do casamento, nós teremos intimidade plena com o Senhor. Por que é que um jovem cristão não tem relação sexual antes do casamento, não tem relação sexual enquanto é namorado, enquanto é noivo? Porque a intimidade da igreja com o Senhor só vai ser plena depois das bodas do Cordeiro, e nós estamos como um símbolo do casamento, nós estamos hoje como noiva do Cordeiro, nós aguardamos aquele dia. É um símbolo, é um reflexo. Portanto, esposa, você deve viver o seu casamento na mesma submissão da igreja a Cristo, porque o casamento é um símbolo do amor entre Cristo e a igreja. Mas Paulo segue, e ele vai falar também para os maridos. E aí na sua Bíblia está escrito assim: maridos, fique deitado no sofá o dia inteiro, assistindo Copa do Mundo, enquanto sua mulher limpa a casa e supre as suas necessidades. É isso que está escrito aí? O que o texto diz no verso 19? Maridos, ame cada um a sua esposa, ame cada um a sua mulher, e não a trate com amargura. É engraçado, né, irmãos, que aqui ninguém fala que é cultural, né? Maridos, ame cada um a sua esposa. Não, gente, isso aqui era da época, entendeu? Não precisa mais preocupar com isso, isso passou, ninguém fala isso.
Mas o que Paulo está dizendo aqui para os maridos? Maridos, algo revolucionário naquela época, em que a cultura considerava a mulher inferior. A cultura, sim, considerava a mulher como uma serviçal do homem. Paulo diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher. Amar, meus irmãos, em termos bíblicos, ele inclui sacrifício. Amar inclui abrir mão. Amar inclui perder para o outro ganhar. Ame cada um a sua esposa. Lá em Efésios também, Paulo vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a sua igreja? Filipenses capítulo 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, se é difícil para as mulheres, muitas vezes, se submeter, abrir mão dos seus pensamentos, das suas ideias, e confiar no seu marido, o que o Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo aos homens, é: abra mão de você mesmo, pela sua esposa. Seja servo da sua esposa. Esse é o tipo de amor que o marido é chamado a amar a sua mulher. Um amor sacrificial. Se for preciso, você morre fisicamente pela sua mulher. Mas em todas as coisas você abre mão para servir a sua esposa. Esse é o casamento estabelecido por Deus, meus irmãos, onde um tem como alvo o outro, um está pronto a servir o outro, um está pronto a abrir mão de si pelo outro, a mulher se submetendo à liderança, ao cuidado do marido, o marido fazendo de tudo, morrendo pela sua mulher, se preciso fisicamente, mas abrindo mão, servindo, promovendo, usando toda a sua força, sua energia, suas habilidades em prol da sua mulher. Ou como alguém disse certa vez, a mulher é chamada a viver para o seu marido, e o marido é chamado a morrer pela sua mulher. É isso que Deus tem para os nossos casamentos. É assim, meus irmãos, que nós refletimos valores do reino no nosso casamento. É assim que nós refletimos para o mundo lá fora. Qual é o relacionamento de Cristo e a sua igreja? É assim que nós contamos com a nossa vida, a história do Evangelho para as pessoas lá fora que não conseguem entender e aceitar esses princípios. O serviço, o altruísmo, o outro em primeiro lugar. E não seria esse, meus irmãos, o chamado de todo cristão para todas as áreas da nossa vida? Considerar os interesses do outro, servir ao outro, abrir mão de você mesmo para abençoar a vida das pessoas. No casamento, meus irmãos, nós ensinamos um ao outro, marido e mulher, ensinamos toda a igreja e ensinamos o mundo lá fora como é viver como um cidadão do reino, como é servir um ao outro, como é abençoar um ao outro. Mulher sendo submissa ao marido, como Cristo se submete ao Pai, como a igreja é submissa a Cristo. Marido amando sacrificialmente sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Ame a sua esposa e não a trate com amargura. Cristo não trata a sua igreja com amargura. Cristo abençoa, Cristo purifica, Cristo investe, Cristo quer o melhor, Cristo quer ver o crescimento, Cristo quer ver a salvação, Cristo quer o melhor para a sua esposa. Marido, ame cada um a sua esposa. Sabe, meus irmãos, apesar de tudo que a nossa cultura diz, quando homem e mulher cumprem o seu papel, o casamento vai bem. Quando homem e mulher cumprem os princípios da palavra de Deus, o casamento vai bem.
se existe amor incondicional, se existe serviço, se existe renúncia, se existe confiança, se existe entrega, existe harmonia e paz na família e no lar. Mas do contrário, é só guerra. Basta você ver, meus irmãos, que influência esses pensamentos das mentes brilhantes da nossa época, que impacto trouxeram para a nossa cultura, para as nossas famílias. Desde que pensamentos tão contrários à palavra de Deus se infiltraram na cultura e começam a entrar na mente, até mesmo do povo de Deus, que benefício isso trouxe para a família? Será que hoje nós temos famílias mais fortes? Será que hoje nós temos estrutura familiar mais segura para a criação de filhos? Basta a gente olhar ao redor. E é por isso que eu falei tanto na introdução, meus irmãos, se existe conflito entre o que você pensa, entre o que a sua cultura pensa e a palavra, fique com a palavra. Aqui está a segurança para a sua família, aqui está a segurança para o seu casamento, porque esses são princípios eternos de Deus para o marido e para a esposa, e não vai mudar. Queira você ou não, goste você ou não, é assim que marido trata a esposa, é assim que a esposa trata o marido, do contrário, vai dar errado. Esse é o nosso desafio, esse é o desafio de todo casal. O casamento então deve glorificar a Deus. Lembrem-se lá do verso 17, como nós podemos viver em nome de Jesus, como eu posso viver uma vida que glorifica a Deus em tudo, marido e mulher, refletindo a submissão da igreja a Cristo, refletindo o amor sacrificial de Cristo pela sua igreja. É assim que nós vivemos os valores do reino e glorificamos a Deus nos nossos casamentos. Mas o texto segue, e não apenas marido e mulher glorificam a Deus no seu dia a dia, pais e filhos também devem glorificar a Deus. Existe uma maneira também específica de filhos e pais viverem para glorificar a Deus. E é isso que Paulo vai começar a dizer primeiro aos filhos no verso 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Por que é que o Senhor está pedindo aqui para os filhos? Obedeça em tudo, pois isso agrada a Deus, isso agrada o Senhor, isso alegra o coração de Deus. Por quê? Porque, irmãos, obedecer aos pais é o primeiro treinamento para se obedecer a Deus. Os pais são, na vida das crianças, a primeira referência de autoridade. É no lar, é no ambiente familiar que o filho aprende a obedecer a Deus através da vida dos seus pais. É por isso que o texto diz, isso agrada ao Senhor. Porque é ali que começa esse treinamento. O seu relacionamento com os seus pais tem um impacto maior do que você imagina no seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas que tiveram um pai muito rígido, que disciplinava muitas vezes de forma desproporcional, têm muita dificuldade em enxergar Deus como um Deus de amor. Acham que Deus é aquele que pune, porque aprenderam sobre Deus dentro de casa dessa forma. Da mesma forma, um pai que não corrige o seu filho, esse filho ele cresce muitas vezes sem se preocupar muito com a autoridade, ele tem dificuldade de obedecer, ele tem dificuldade com regras, ele tem dificuldade em seguir determinado caminho, porque ele não aprendeu em casa. Porque o lar é esse ambiente onde primeiro nós aprendemos a obedecer a Deus. Irmãos, os filhos precisam aprender que os pais são confiáveis, que os pais têm o melhor para eles, que os pais querem cuidar, que os pais, quando dão uma ordem, aquilo é proteção, porque eles estão aprendendo que é assim que Deus trata conosco. O filho, então, é chamado a obedecer ao pai em tudo, mesmo quando ele não concorda, ou melhor, principalmente quando ele não concorda, porque fazendo isso, ele vai aprender, quando ele crescer, que quando ele receber um comando de Deus, receber uma orientação de Deus, ele precisa obedecer, porque isso é o melhor para ele. Mas assim como há uma contrapartida, marido e esposa, há aqui também uma contrapartida dos pais. Se por um lado, meus irmãos, o filho deve obedecer, porque ele precisa enxergar nos seus pais a figura de Deus, ele precisa aprender a obedecer a Deus, obedecendo os seus pais. Que responsabilidade tem você que é pai?
Que responsabilidade você tem para ensinar os seus filhos a respeito do caráter do próprio Deus. Verso 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, para que eles não desanimem na fé, para que eles não desanimem no relacionamento com Deus, para que eles não desanimem na sua vida achando que Deus não os ama, ou que Deus não se importa com eles, para que eles não criem uma ideia errada sobre o Senhor, para que eles não desanimem. Pais, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Não irritem os seus filhos. E como nós, pais, irritamos nossos filhos? Eu poderia ficar aqui até amanhã, dando exemplos, porque nós somos ótimos em irritar nossos filhos. Nós erramos com os nossos filhos, nós erramos em mostrar para ele o caráter do nosso Deus, mas eu listei alguns exemplos aqui. Nós irritamos nossos filhos quando nós limitamos a sua personalidade. Tem pai que quer que o filho seja desse jeito, goste dessas coisas, pense dessa maneira, ria dessa maneira, haja dessa maneira. Tem que ser um robozinho do pai, para atender o capricho do pai. Mas Deus nunca fez isso com você. Deus nunca criou você dessa forma. Deus permite você seja quem você nasceu para ser, com os seus dons, com a sua personalidade, com a sua risada, com o seu jeito. Você não tem que entrar no padrão do que é ser um filho de Deus. Não, você vai servir a Deus do jeito que você é. Com as suas características, com o seu jeito. E é isso que nós precisamos reproduzir nos filhos. Nós irritamos nossos filhos com ordens injustas. Muitas vezes apenas para agradar um capricho do pai. Irritamos nossos filhos com disciplina desproporcional. Deus nos disciplina, meus irmãos, os filhos precisam ser disciplinados, porque Deus nos disciplina para o bem, Deus nos disciplina para o crescimento, Deus disciplina quem Ele ama, Deus disciplina visando o crescimento, mas muitas vezes nós disciplinamos porque estamos com raiva, porque o nosso dia no trabalho não foi bom, e nós estamos ensinando os nossos filhos sobre quem Deus é. Pais, não irritem os seus filhos. Irritamos também quando há incoerência entre o falar e o agir, quando fazemos críticas que não edificam, que não constroem, e outras milhares de formas que você deve estar pensando aí. Pais, não irritem seus filhos. É no ambiente do lar que o filho aprende o evangelho na prática. É ali dentro de casa que o filho tem que aprender sobre o amor incondicional, sobre amor sacrificial. É dentro de casa que o filho aprende sobre disciplina, sim, mas sobre misericórdia, sobre perdão, sobre a segunda chance, sobre crescimento, sobre reconciliação. O evangelho deve ser refletido na vida dos pais e dos filhos. Irmãos, percebe que o que Deus está nos chamando a fazer, seja marido e mulher, seja pais e filhos, é refletir o reino, é refletir o evangelho, é pregar um evangelho com a nossa vida. Marido e mulher representando a igreja e Cristo, pais e filhos, o relacionamento de Deus com o seu povo. É isso que nós ensinamos aos filhos através da relação pai e filho, o amor de Deus e a vontade de Deus para eles. Mas também, escravos e senhores refletem o evangelho. Também, patrões e empregados têm uma maneira específica de viver. Agora que vocês estão em Cristo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, há também uma maneira de viver como patrões e empregados. Aqui deixa eu fazer um parênteses bem rápido, porque o texto ele está dizendo sobre escravos e senhores. Mas os mesmos princípios nós podemos aplicar aqui para patrões e empregados. O ponto aqui, irmãos, é que muita gente critica esse texto dizendo que a Bíblia não condenou a escravidão. Aliás, até muito pouco tempo, quando a escravidão era permitida no Brasil, nos Estados Unidos, muitas pessoas justificavam a escravidão com base em textos como esse. Mas o que você precisa entender é que a Bíblia nunca teve como propósito mudar estruturas. Porque o problema do homem não está na estrutura.
O problema do homem está no coração. Então, o que nós vemos aqui, especialmente quando vemos, por exemplo, lá no verso 11, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. O Evangelho está lançando a semente que derrubaria a escravidão, porque o problema não é a estrutura. Então, o que Paulo quer aqui não é mudar o sistema de forma forçada. Ele lança sementes, mas ele quer que o escravo seja um escravo segundo a vontade de Deus. Ele quer que o Senhor seja um Senhor segundo os padrões do reino. Por isso que aqui nós vemos o termo escravo e Senhor. Mas os mesmos valores, os mesmos princípios são aplicados também para mim e para você no mercado de trabalho. E aí Paulo vai nos dar então algumas formas, alguns exemplos sobre como o servo, como o empregado pode glorificar a Deus no seu trabalho. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que o empregado, aquele que trabalha, ele serve a Deus, adotando um padrão de fidelidade. Olha comigo de novo o verso 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Irmãos, aquele que trabalha, aquele que é um servo de Deus, o crente no mercado de trabalho, ele não segue o padrão do mundo, ele não segue a média das pessoas que estão lá, ele não segue a média dos colegas de trabalho, mas o crente, ele adota um princípio que é um valor no reino de Deus, porque o que importa é que sejamos encontrados fiéis. A fidelidade tem que ser a marca na vida do crente. O crente no trabalho precisa ser marcado pela confiança, pela fidelidade. O chefe tem que saber que aquele funcionário, ele trabalha, ele serve com fidelidade, esteja ele olhando ou não. É a marca do cristão no mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Mas existe ainda um segundo motivo que Paulo traz aqui. E ele diz que o empregado, ele honra a Deus, ele glorifica a Deus, ele vive o seu trabalho em nome do Senhor Jesus, quando ele trabalha como para o Senhor. Verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Meus irmãos, eu não vou aprofundar muito nesse tema aqui, mas você precisa se lembrar de algo que a Reforma Protestante resgatou, que é o sacerdócio de todo crente. Existe um pensamento que existia naquela época e até hoje é muito comum, que diz que trabalho para Deus é o trabalho do pastor, é o trabalho do ministro de louvor e do líder de célula. Existem pessoas que pensam que esses trabalhos são mais santos, agradam mais a Deus do que ser um médico, um advogado, um funcionário de uma empresa. Mas, irmãos, o que a palavra nos ensina desde Gênesis é que quando Deus cria o homem, Deus deu ao homem um trabalho desde o jardim, que ele deveria criar cultura, desenvolver a criação. O trabalho não é, como muitos pensam, uma punição pelo nosso pecado. Por causa do pecado, o nosso trabalho se tornou cansativo, se tornou difícil. Do suor do teu rosto você vai comer, mas o trabalho sempre foi o plano de Deus para o homem. Portanto, a nossa missão nessa terra, desde Gênesis, desde antes da queda, seria o trabalho, desenvolver cultura, servir as pessoas, desenvolver a nossa sociedade, melhorar a vida uns dos outros. Seja você um grande empresário, seja você o funcionário mais simples da empresa mais simples dessa cidade. Todos nós temos o chamado de servir a Deus com o nosso trabalho. Por isso Paulo está dizendo aqui, você trabalha para o Senhor. Você está cumprindo o seu chamado, você está cumprindo o seu propósito, o propósito para o qual Deus criou você. Servir a sociedade, desenvolver cultura, desenvolver toda a criação. Portanto, o empregado, ele glorifica a Deus, sendo fiel e trabalhando para o Senhor. Não é para homens. Faça o seu melhor como para o Senhor. E por fim, Paulo fala no capítulo 4. Aqui deixa eu fazer só um parênteses antes do capítulo 4, porque existe um verso 25 aí que às vezes dá a impressão que ele está meio deslocado. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Quando Paulo manda essa carta aos Colossenses, quem envia essa carta é Onésimo.
Na cidade de Colossos havia um homem chamado Filemon. Onésimo leva 2 cartas, Colossenses e Filemon. Onésimo, você se lembra da carta de Filemon? Foi um escravo que causou prejuízo ao seu senhor. E esse homem volta com essas 2 cartas e entrega para Filemon e para a igreja. O que Paulo está ensinando aqui? É por isso que tem que contextualizar, porque parece deslocado. Paulo está dizendo, quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E não há exceção para ninguém. Mas na carta a Filemon, Paulo disse, eu estou pagando a dívida. Paulo está pregando o evangelho. Paulo está ensinando que a justiça de Deus pune todos aqueles que desobedecem, mas que alguém veio e pagou o preço por nós. Só para você não achar que eu pulei o versículo, que ele ficou fora. O contexto tem que ser lido junto com Filemon, por isso que esse verso está aí. Mas Paulo então vai falar dos senhores. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Isso aqui, meus irmãos, tão revolucionário quanto é pedir um homem daquela época para amar sua esposa, é pedir para um patrão, para um senhor, ser justo com seus escravos. O escravo era um patrimônio. O escravo não tinha direitos. Havia naquela época, na lei romana, e em toda a cultura daquela época, regras e mais regras sobre como o escravo devia servir ao seu senhor. Mas aqui Paulo vem e diz, senhores, deem aos seus escravos o que é justo. Porque você que é um patrão crente, você também é chamado a pregar o evangelho, a refletir os valores do reino, mostrando que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, quem está em posição de autoridade é aquele que mais serve, é aquele que mais se sacrifica, é aquele que mais abençoa. Então Paulo está dizendo, senhores, deem a eles o que é justo, tratem os seus escravos com respeito, com dignidade. Porque o próprio Deus, sendo Senhor de todo o universo, Ele se esvaziou e se tornou servo de cada um de nós. Percebe, meu irmão, que você tem um chamado diferente sobre a sua vida. Existe uma maneira nova de viver, que o Espírito Santo está nos chamando de volta, na sua palavra. Como deve o crente viver a sua família, o seu relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, escravos e senhores. Você quer conhecer, você quer aprender, você quer visualizar qual é a submissão da igreja ao Senhor Jesus? Converse com uma mulher verdadeiramente cristã. Você quer conhecer na prática, você quer visualizar, você quer ver com seus olhos qual é o amor sacrificial de Cristo pela igreja? Converse com um marido verdadeiramente cristão. Você quer saber qual é a obediência que Deus espera dos seus filhos? Converse com um filho verdadeiramente cristão. Você quer saber como o pai cuida, como o pai disciplina, como o pai ama, como o pai nos conduz? Converse com um pai verdadeiramente cristão. Você quer saber qual é o serviço que Deus espera na sua obra, qual é o serviço que Deus espera do seu povo, o que Deus espera, qual é o tipo de empenho, qual é o tipo de entrega? Converse com um empregado, lá da sua empresa, que é um cristão de verdade. Se você quer conhecer esse Deus tão grande, tão glorioso e tão poderoso, que se esvaziou e se tornou servo, converse com um patrão que é verdadeiramente cristão. Mas talvez você esteja pensando assim, pastor, eu não consigo viver isso. Eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom pai, eu não fui um bom filho, eu não sou um bom empregado, eu não sou um bom empregador. Eu queria encerrar essa mensagem com 3 aplicações práticas para você. E a primeira delas é que Jesus, Ele é não apenas nosso modelo,
Ele é não apenas a nossa inspiração, mas Ele é a nossa força para viver essa realidade. Meus irmãos, se você está lutando, se você está se esforçando tanto e não está conseguindo viver esses princípios, eu vou te dar um conselho: pare de lutar e deixe o Espírito Santo fazer isso por você, porque essa força vem do Espírito Santo de Deus, não é nossa força. O cristão não é aquela pessoa linda, maravilhosa, inteligente, que consegue ser uma esposa submissa, que tem a habilidade de ser um bom pai. Não! Nós vivemos os valores do reino, nós vivemos os princípios do reino, porque o Espírito Santo de Deus age em nós. Como ele disse aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 9 e 10, ele disse assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É o Espírito Santo dentro de você que vai fazer você, mulher, ser uma esposa segundo o coração de Deus. É o Espírito Santo em você que vai te dar força para ser um marido segundo o coração de Deus, um bom filho, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão. Não é na nossa força. Quando nós glorificamos a Deus no mundo, que o mundo olha para nós e diz: que casamento diferente, que família diferente, que funcionário diferente, não é porque nós somos bons, é porque Ele habita em nós. Por isso, meu irmão, o que você precisa fazer é apenas abrir o seu coração e dizer assim: Jesus, eu quero ser esse marido, faz de mim essa esposa, faz de mim esse pai, faz de mim esse filho, esse patrão, esse empregado. É só isso que você tem que fazer. Se há esse desejo no seu coração, o Espírito Santo vai ser glorificado através da sua vida, e você vai dar testemunho dele lá fora. Essa é a primeira reflexão. A força vem do Espírito Santo. A segunda reflexão: você precisa buscar esse tipo de transformação pelo Espírito Santo. Você precisa, meu irmão, abrir mão daquilo que a cultura te ensina. Você precisa abrir mão daquilo que a cultura vem pregando, aquilo que os filmes dizem que é melhor, aquilo que estão te falando sobre criação de filho. Você precisa ler esse texto e pedir: Deus, usa-me. Porque a segunda reflexão é: nós somos a carta que o mundo lê. As pessoas lá fora, meus irmãos, precisam conhecer o Evangelho, mas muitos nunca vão entrar numa igreja espontaneamente. Mas eles estão lendo o seu casamento, eles estão lendo o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seu filho. Eles estão vendo você trabalhar, eles estão vendo você cuidar dos seus funcionários ou da equipe que você gerencia. Nós somos a carta e o Evangelho que eles leem. 2 Coríntios capítulo 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É o chamado do cristão. Agora que estamos ressuscitados com Cristo, nós precisamos refletir os valores do reino para o mundo lá fora. E a última reflexão que eu queria fazer, e nós vamos encerrar. Todos esses princípios, todos esses valores, eles são proteção para você e para a sua família. Proteção. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho vivido um bom casamento. Eu não tenho vivido um relacionamento bom com meus filhos. Eu não sou um bom funcionário, eu não sou um bom chefe. Meus irmãos, sabe quando que o seu casamento pode ter uma revolução completa? Sabe quando que o seu relacionamento com seu filho pode ser completamente transformado? Hoje à tarde. Se você olhar para a palavra e disser: eu vou viver os princípios da palavra de Deus para a minha vida. Porque, irmãos, esses princípios nunca caíram, nunca vão cair, venceram culturas, venceram pensamentos, permanecem de pé, porque são os princípios de Deus para o seu povo. É assim que devemos viver, é a palavra que precisa estar tão clara diante dos nossos olhos e no nosso coração.
Se você dobrar os seus joelhos hoje à tarde na sua casa, se submetendo a essas verdades, se submetendo à palavra, você vai experimentar uma transformação no seu casamento. Você vai experimentar uma transformação no seu relacionamento com seu filho, que pode estar rompido. Você vai ver uma diferença no seu trabalho, na sua profissão. Que Deus nos dê graça, irmãos. Não apenas de viver essa vida plena que Ele tem para nós, mas de testemunhar para esse mundo caído o amor de Deus e a graça do nosso Senhor.